Fio de malha premium da Mãos de Mãe. Será que vale a pena? Bora desenrolar? Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju aqui da Ju Quem Fez. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse vídeo é mais um vídeo do nosso quadro Desenrolando, que é o nosso quadro de resenhas aqui do canal, em que eu conto pra vocês a minha experiência e a minha opinião sincera com alguns fios para te ajudar a entender se esse material vai ser uma boa opção de compra para você, para te ajudar a entender o custo-benefício dele. E aqui nesse quadro a gente avalia esses fios a partir de alguns critérios para conseguir ser um pouquinho mais objetiva e ajudar vocês a entenderem de fato as características dele. Pois bem, o fio de hoje é o fio de malha premium da Mãos de Mãe, que é esse aqui, que é esse fio aqui. Vou falar um pouquinho sobre a marca e depois a gente entra nos critérios para a gente avaliar. Essa marca é uma marca que nasceu também de uma crocheteira, a Aline, com a sócia dela. Vou deixar o Instagram delas aqui na descrição do vídeo e o link do site também, para vocês darem uma olhadinha. E uma coisa muito legal desse fio e de outros que a gente já avaliou aqui no Desenrolando é que ele foi criado por uma crocheteira. E a gente já sabe que quando uma crocheteira cria um fio, vem coisa boa por aí, porque a gente entende do que a gente precisa num fio, do que a gente gosta. Então isso já conta muitos pontos para a marca. Vocês vão entender, eu vou explicar por quê. Essa marca tem duas espessuras de fio, tem a de 3,3 centímetros e a de 2,3 centímetros. Vou explicar um pouco mais à frente no vídeo por que isso é tão legal e por que faz tanta diferença. E é um fio de malha premium 100% poliéster com tratamento anti-peeling. Para quem não sabe o que é isso, é quando o fio tem um tratamento para não formar aquelas bolinhas na malha, sabe? Que pode ser bem chato quando você faz a peça, por exemplo, alguma bolsa que tem muito contato com atrito no dia a dia, pode acabar criando aquelas bolinhas que não é muito legal. Esse tipo de fio, isso não acontece. Então já é um ponto para eles bem legal. O primeiro critério aqui do Desenrolando é textura. Será que esse fio é gostoso de trabalhar? Será que ele é áspero? Vamos ver. Separei aqui um pedacinho para vocês que sobrou de uma peça que eu fiz e vou mostrar para vocês mais de perto como é que é a textura desse fio. Tentar dar aquele foco aqui de blogueira. É um fio bem macio, bem gostoso de trabalhar. A textura é macia, bem lisinha. Então, ponto para eles, gostei bastante disso. É bem gostoso de trabalhar. Não machucou minha mão em nenhum momento, foi bem macio, então show. Segundo critério aqui do Desenrolando é elasticidade. Como é que esse fio? Ele é mais duro, mais rígido, mais molinho? Então, esse fio ele tem uma elasticidade bem legal, ele não é super elástico e ele também não é seco, tá? Ele tem uma elasticidade ali na medida, mas ele é um pouquinho mais seco. Isso é bacana para fazer peças mais estruturadas, tá? Isso não é um defeito. Então, ó, a elasticidade dele, ele é bem elástico e a textura dele é isso que eu falei. Ele é muito macio, mas ele é levemente mais sequinho por causa da composição dele, que é de poliéster, mas isso não influencia de forma ruim, tá? Então, essa é a elasticidade dele, bem legal de trabalhar, tá? Terceiro critério aqui do Desenrolando é acabamento. Como é que é o acabamento desse fio? A textura dele, o corte dele vai influenciar no aspecto final da minha peça? Então, ele é um fio que vem todo enroladinho, ele é rolotê, como a gente chama. Ó, o fio de malha ele é cortado meio que assim em fita e dependendo da marca ele já vem assim em rolotê, que a gente chama. O acabamento dele é bem bom, tá? Ele vem todo enroladinho. Esse é o de 3,3 centímetros. O de 2,3 centímetros ele enrola um pouquinho menos, mas isso é por conta da espessura menor, não tem como enrolar tanto. Tem aquele truquezinho que a gente sempre faz, que é muito bom, se você ainda não conhece. Se você pegar um fio de malha que venha em disco, todo aberto assim, ou em alguns pedaços do seu fio de malha ele fica mais aberto, é só você fazer esse movimento aqui, ó, pressionar nas duas pontas e puxar. Isso já vai fazer o fio enrolar, tá? Esse daqui já tava enroladinho, não dá pra ver tanto isso, mas usa essa dica que é boa, funciona. Então, o acabamento dele é bem legal, fica bem enroladinho. Vou mostrar já pra vocês algumas peças que eu fiz com ele, pra vocês verem. E no de 2,3 centímetros, às vezes fica um pouquinho do corte aqui, ó, do corte do fio pra fora. Mas como o corte deles é muito bom, é bem retinho, não é daquele que tem várias rebarbas, que fica desfiando,
porque às vezes isso acontece, né? O fio, dependendo da malha e do corte, o fio pode desfiar, não é muito bacana. Isso não acontece com esse, mesmo quando fica ali um pouquinho pra fora, fica lisinho, fica retinho, então não é um problema, tá? O próximo critério do desenrolando é comportamento. Como é que esse fio se comporta quando vira ponto, quando vira peça? Será que ele estrutura bem? Será que ele dá um bom caimento? Então, vou mostrar pra vocês várias peças que eu fiz com esse fio, testei bastante pra vir aqui contar pra vocês. E eu fiz peças de várias formas, tanto mais estruturadas, quanto com mais caimento, para vocês conseguirem ver de fato como é que ele reage. Algumas dessas peças tem tutorial aqui no canal. Fica tranquila que eu vou deixar aqui em cima linkado nos cards para vocês poderem assistir depois, tá? Gente, mais uma coisinha. Queria pedir para, se vocês já estão gostando desse vídeo, não esquecer de no final se inscrever aqui no canal, porque assim vocês ficam por dentro de tudo que eu posto por aqui, inclusive todos os tutoriais, tá? Então vamos ver quais as peças que eu já fiz com esse fio. A primeira peça que eu fiz foi um enfeite natalino, que tem tutorial aqui no canal, que é essa arvorezinha aqui para pendurar em ponto pipoca, que é muito fofa, ó. E é uma peça que ela fica bem estruturadinha assim, pro tipo de ponto que é, mas fica com um caimento bem legal. Então foi mais ou menos assim que esse fio reagiu. Eu usei o de 3,3 centímetros aqui, tá? A outra peça que eu fiz com esse fio, que tem tutorial aqui no canal, é um cesto, que é esse aqui. O tutorial, inclusive, entrou essa semana passada no canal, que é um cesto nesse ponto aqui lindíssimo, que é o ponto relevo, que eu fiz do tamanho ensinando para ser um porta-panetone, mas você pode adaptar para o tamanho que você quiser, no tutorial eu explico, vou deixar o link aqui para vocês verem. É um cesto com a base de ponto baixo centrado. Esse é um ponto que não estrutura tanto, ele estrutura bem, mas eu achei que ficou com uma estrutura boa pela altura dele, tá? Pra vocês verem, ó, não fica super mole a peça, ele segura bem ali o peso. Pra fazer um cestão, esse fio com certeza vai funcionar. Nesse cesto aqui, eu usei uma agulha número 8, vou mostrar. Pra usar esse fio, eu uso basicamente essas duas agulhas aqui, que é a agulha da Clover. Já tem resenha dessa agulha aqui no canal também, vou linkar aqui nos cards para você assistir, se quiser conhecer um pouco desse material. E eu uso a número 8 ou a número 7. Quando eu uso a número 7, a peça fica mais estruturada, e quando uso a número 8, fica um pouquinho menos, tá? Então, se você quiser estruturar mais uma peça, você pode ajustar a tensão do ponto usando uma agulha de um número menor, que já fica bem legal. Então, se eu tivesse usado uma agulha número 7 nessa peça, ela teria ficado mais estruturada ainda, tá? Mas eu quis usar uma agulha número 8 no dia que era que eu tava afim. Os dois funcionam, então só pra vocês saberem, fica mais ou menos assim, é um fio muito bom de estruturar. Esse daqui também foi com de 3,3 centímetros. O de 2,3 eu não usaria pra fazer um cestão, não usaria pra fazer um cesto maior, mais estruturado, porque eu acho que ele não aguentaria tanto, porque é um fio bem levinho por ser de poliéster, tá? Isso também é bem bacana. Eu usaria o de 3,3 para fazer uma peça maior e mais estruturada, tá? Outra peça que eu fiz com esse fio foi uma almofada. Essa não tem tutorial aqui no canal, porque essa peça, a receita dela está disponível na minha loja de receitas. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui no final da descrição do vídeo. Tem todas as informações lá de como adquirir a videoaula dessas peças. Então essa daqui é a almofada aconchego, nesse ponto super bacana. Para fazer essa peça, eu usei de 3,3 centímetros, tá? E o fio é a cor mostarda. Deixa eu falar as cores para vocês. Esse daqui eu usei a cor cappuccino, que é muito bonita. E para fazer a arvorezinha eu usei o verde bandeira. Também de 3,3 centímetros, tá, gente? Então essa peça é uma peça com mais caimento. Eu achei que ficou bem legal nesse fio. Também achei que deu um caimento bem bacana, tá? Outra peça que eu fiz usando esse fio foi uma bolsa, que a receita também está disponível na minha loja de receitas, que é a bolsa Suspiro. Gente, essa daqui é uma das minhas queridinhas. Esse fio eu achei que funcionou perfeitamente com essa peça. Olha que coisa mais linda. Essa é uma peça que, ela ao mesmo tempo que tem caimento, ela tem uma certa estrutura aqui, para a peça não ficar super mole. Usei ela para aplicar alça também. E essa cor aqui é a Ferrugem. É muito, muito bonita. Eles têm uma cartela de cores bem legal, tá? Tem uns tons terrosos muito lindos, uns neutros também bem bacanas. Então,
ponto pra eles também, achei muito, muito legal. E eu usei de 3.3 também aqui. A última peça que eu tenho pra mostrar pra vocês já tá aqui esperando a gente, que é um supply. Eu sempre gosto de fazer uma peça redonda assim pra vocês conseguirem ver o caimento e também pra já falar do rendimento desse fio. Então, ó, pra fazer o supply, eu preferi usar o fio de 2.3 centímetros. Por quê? Funciona fazer com de 3, mas eu preferi o de 2 porque eu acho que deixa a peça mais delicada, tá? Eu sempre falo isso, pra fazer um supply, eu acho que é mais bacana usar um fio um pouquinho menos espesso, porque senão fica uma peça muito alta, eu acho que assim fica um pouco mais legal. Então, para peças com mais caimento, como almofadas, supply, tapete, peseira, enfim, coisas nesse sentido, eu acho que o de 2.3 é bem bacana. Para bolsas mais delicadas também fica bem legal. Então, eu acho muito bacana quando a marca oferece essa opção, porque é o que eu sempre digo para vocês. Cada fio vai funcionar melhor de uma forma para cada tipo de peça. Então, cada fio que você usa dá um efeito diferente. Por isso que é bacana você entender qual é a peça que você quer fazer, porque uma coisa que eu sempre digo, as características do fio transferem para a peça. Então, se o seu fio é mais delicado, vai deixar a sua peça mais delicada. Se o seu fio é mais espesso, mais seco, vai deixar a sua peça mais estruturada. Então, não adianta muito você querer fazer uma peça com mais caimento com um fio que não é tão compatível com essas características que você quer transferir para a peça. Entende? Por isso que eu faço a avaliação desses critérios para vocês conseguirem entender que fio vai funcionar melhor para a peça que você quer fazer aí. Então, esse daqui foi o supply. Eu achei que o caimento ficou bem legal. A espessura achei que ficou ótima. E esse é o 2.3 centímetros na cor amarelo bebê, tá? Bem, então vamos ao próximo critério do desenrolando, que é rendimento. Um rolinho desse fio dá pra fazer bastante coisa? Tem que comprar bastante? Como é que é? Então, para falar sobre o rendimento de 2.3 centímetros, eu fiz essa peça aqui. Ela ficou com 35 centímetros de diâmetro e eu usei um rolinho inteiro de 2.3 centímetros e sobrou uma rebarbinha assim, pouquinho, tá? Não sobrou muito não. É um rendimento bom. O rolinho de 2.3 centímetros, que é esse aqui, ele tem aproximadamente 105 metros e vem 350 gramas de fio, o que é um peso bem legal e acho que é uma quantidade de fio boa também para essa espessura. Então você consegue fazer um supply inteiro com um rolinho desse fio. O de 3.3 centímetros é mais ou menos assim, vem 500 gramas e aproximadamente 115 metros. O que dá para fazer com um rolinho desse fio? Aquela bolsa que eu mostrei para vocês, por exemplo, essa daqui, eu fiz com apenas um rolinho de fio. E é uma bolsa num tamanho ótimo, que não é pequeno, cabe muita coisa dentro, ó. O espaço interno dela é muito bom, então um rolinho de fio para conseguir fazer uma peça assim é ótimo rendimento. Para fazer esse cesto aqui, que não é pequenininho, tá? Cabe um panetone grandão aqui dentro, usei quase um rolo de fio. Sobrou aqui, ó, 1/4 mais ou menos do rolo, então é um rendimento muito legal também. E para fazer essa almofada aqui, eu usei 2 rolinhos de fio, porque esse ponto usa bastante fio, tá? Esse tipo de textura. Então, ainda assim, ele tem um rendimento bem legal comparado aos disponíveis que são parecidos com ele no mercado. O último critério do desenrolando é custo-benefício. Vou contar para vocês se eu acho que esse fio vale a pena, se vale o preço dele. O rolinho de 2.3 centímetros custa R$ 24,50 e o rolinho de 3.3 centímetros custa R$ 33,90. Esse é um preço bem dentro do que a gente tem no mercado. Os fios com espessura menor são nessa faixa de preço mesmo, de R$ 25, R$ 30 reais. Tá um ótimo preço esse fio. E também o de 3.3 centímetros eu acho que tem custo-benefício muito bom, por conta justamente dessas características dele. Não é todo fio premium que vai estruturar um cestão, que vai ter essa cartela de cores bacana. E então eu acho que vale muito a pena esse preço, porque a gente tem fios premium aí entre 30 e 40 reais, é mais ou menos a média de preço nessa espessura. Então ele tá bem dentro do padrão do mercado, o custo-benefício dele é muito bom pelo que ele entrega. Bem, gente, essa foi a minha opinião sincera com o fio de malha premium da Mãos de Mãe Fios.
Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você teve uma experiência diferente com esse material, comenta aqui embaixo, porque a gente quer muito saber. Isso vai agregar muito na conversa e vai ajudar outras pessoas também a entender se esse material vai funcionar para o que a pessoa quer fazer. Então, obrigada por me assistirem até aqui, um beijo e até a próxima!